E aí, pessoas, tudo na paz com você? Gente, mais uma vez, a Igreja Católica virou notícia, né, por meio de um documento lançado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, a Dignitas Infinita, Dignidade Infinita, e notícia em vários portais, em jornais, telejornais, enfim, todas as... Assim, aqui no Brasil, né, e no mundo, em várias frentes importantes, midiáticas, a Igreja Católica apareceu mais uma vez, e que bom que ela apareceu, né, porque nos dá a oportunidade aqui de falar de um belo documento que a Igreja lançou por meio do Dicastério da Doutrina da Fé. Que aquilo que realmente virou notícia foi a mudança de sexo, a teoria de gênero, foi isso que foi mais noticiado. Isso já estava previsto, né, aqui na introdução, o cardeal Fernandes, o prefeito do Dicastério da Doutrina da Fé, diz, né? Alguns serão facilmente compartilháveis por diversos setores da nossa sociedade, outros menos, né? Ele já previa, assim, a igreja já previa que alguns aspectos aqui desse documento seriam mais compartilháveis, né? Mais debatidos do que outros, e isso é que está acontecendo mesmo, né? E como eu dizia, ainda bem, porque nos dá a oportunidade de falar. Então eu queria aqui nesse vídeo falar um pouco desse documento rapidamente, introduzir aqui um pouquinho, porque ele está, assim, belíssimo. Queria, na verdade, te convidar a, assim, vai ser um comentário um pouco despertando em você o desejo de lê-lo, né? Porque ele é bem curtinho, tem 20 páginas só, você pode baixar ele facilmente do site aí do Vaticano e comentar sobre todas essas ameaças à dignidade humana que foram citadas e que foram revisadas várias vezes ao longo de 5 anos. Ele conta aqui, né, no início do documento, na apresentação, o cardeal, né, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, ele esclarece como foi o caminho, né, desse documento, da preparação dos textos, as revisões que foram feitas e como ele chegou até nós. Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês e vamos chegar lá nas ameaças. Então fica aqui nesse vídeo, você vai gostar. Se você não está inscrito aqui ainda, se inscreva, curta esse conteúdo ou não, dê um não gostei também, como você quiser, comente alguma coisa, compartilhe com outras pessoas, assim esse conteúdo vai ser entregue a mais pessoas e isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado. E entrando aqui na introdução, tem uma declaração, tem uma definição muito interessante que diz o seguinte: uma dignidade infinita, inalienável, fundada no seu próprio ser, é inerente a cada pessoa humana, para além de toda circunstância, em qualquer estado ou situação que se encontre. É importante dar essas definições para a gente poder compreender lá na frente por que aquilo que o Papa trouxe, aquilo que repercutiu mais, né? Que é a questão do gênero, que é a questão da mudança de sexo e que outras questões também, a violência virtual, a pobreza, a questão dos imigrantes, a maternidade subrogada, muitos pontos assim polêmicos que foram surgindo. O porquê disso? Então é importante a gente entender algumas bases, claro que a gente não vai ler tudo, marquei alguns pontos aqui, não vou nem poder ler todos os pontos que eu marquei com certeza, mas vou passando aqui, aquilo que meus olhos forem encontrando, a gente vai lendo um pouquinho. Tem esse trecho aqui, de Paulo VI, São Paulo VI, que diz que nenhuma antropologia se iguala àquela da igreja sobre a pessoa humana. Sua sacralidade, sua educabilidade, sua aspiração a um desenvolvimento completo, sua imortalidade. Em algum momento aqui do texto também vai se falar disso, né, que a grande meta da dignidade humana foi trazida por Jesus, que se encarnou, que assumiu essa nossa natureza e que nos redimiu através dela também e ressuscitou e nos abriu a possibilidade de unir a nossa vida e a nossa humanidade a Ele. Então, dentro da antropologia cristã católica, a imortalidade é o fim. A imortalidade é o caminho que nós perseguimos. Não buscamos um materialismo, um paraíso terrestre, mas buscamos realmente uma comunhão com Deus, e isso é assim, belíssimo. São João Paulo II, seguindo aqui, textozinho dele, né, que diz: a dignidade humana representa um valor evangélico que não pode ser desprezado sem grave ofensa ao Criador. E é muito importante, esta dignidade é espezinhada em nível individual quando não são considerados devidamente valores como a liberdade, o direito de professar a religião, a integridade física e psíquica, como o direito aos bens essenciais à vida. É espezinhada em nível social e político quando o homem não pode exercitar o seu direito à participação ou é submetido a injustiças. E aqui no final ele diz, né, vou pular aqui para o final, não pode renunciar a considerar o homem ao seu ser integral. Nada pode tirar a dignidade do homem, nada, né? Eu vou ler daqui a pouquinho aqui uma parte que fala isso, mas nós podemos, como ele diz, espezinhar, né, diminuir, como colocar um véu diante dessa dignidade quando nós
impedimos a pessoa humana de viver com dignidade. E, sobretudo, quando atrapalhamos a integralidade da expressão dessa dignidade da pessoa. Né? Quando nós, de alguma forma, podamos a liberdade da pessoa, tiramos a liberdade dela. Aqui é muito interessante essas definições que o documento dá. A igreja fala, sobretudo, dessa dignidade ontológica e da dignidade moral, dignidade social, dignidade existencial. Ela chama dessa quádrupla distinção do conceito de dignidade. E todas essas três últimas, né, a dignidade moral, dignidade social, dignidade existencial, levam à dignidade ontológica. Dignidade ontológica é simplesmente a pessoa em si que existe. Né? Você existe, seja no ventre ainda da sua mãe, seja idoso em cima de uma cama, seja doente, ali adulto, mas doente em cima de uma cama, ou com alguma enfermidade, alguma deficiência que te impeça de produzir como as outras pessoas produzem. Você traz uma dignidade ontológica simplesmente porque você é uma pessoa. E todas essas outras dignidades, como a dignidade moral, que é muito ferida hoje em dia, né? Assim, se entende que a liberdade é fugir da moralidade. Né? Hoje, o Papa Bento XVI, ele lutou contra esse relativismo moral, né, onde se parece que a liberdade verdadeira hoje é respeitar os meus instintos e os meus impulsos, indo contra qualquer moralidade, qualquer consciência moral que nós tenhamos, e isso fere a dignidade moral da pessoa. São Tomás de Aquino, já citei aqui algumas vezes, mas ele fala que a verdadeira dignidade e plenitude da pessoa humana está na sua vida moral, e a vida moral é própria da pessoa humana, é própria de um ser racional como nós somos. E ele adentra aqui, no finalzinho, é algo muito importante, né? Que mesmo que as minhas funções racionais, né, essa minha capacidade de movimento estejam, eu não seja capaz de utilizá-las, ainda assim eu tenho essa substância individual, como eu falava, né, essa dignidade ontológica própria da pessoa. Isso se verifica, por exemplo, em uma criança que ainda não nascida, em uma pessoa em estado de inconsciência, em um idoso em agonia, ou seja, a pessoa não perde a sua dignidade. E aqui, um pouco mais abaixo, diz o seguinte: a nossa dignidade é-nos conferida, não é nem pretendida e nem merecida. Todo ser humano é por si mesmo amado e querido por Deus e por isso é inviolável a sua dignidade. Ou seja, não é porque eu mereço ser digno, não é porque eu vim de uma família, porque eu tenho um nome, porque eu tenho uma cor de pele e tal, porque eu venho de um país tal, que eu sou digno de alguma coisa, mas eu recebi essa dignidade. Nos foi conferida gratuitamente, e a antropologia cristã afirma isso. Deus nos deu essa dignidade, Deus nos conferiu um corpo, nos conferiu uma alma, nos conferiu uma inteligência, por isso eu trago essa dignidade. Logo aqui embaixo diz algo muito interessante, né? Aqui. Se a dignidade fosse concedida à pessoa por outros seres humanos, então ela se daria de modo condicionado e alienável. Se alguém, né, como nós nos julgamos capazes de dar dignidade para as pessoas, como ao longo da história, na nossa vida contemporânea mesmo hoje, damos mais dignidade, valorizamos mais algumas pessoas do que outros. E isso acaba ferindo o princípio próprio da dignidade que todos têm. Né, a capacidade que todos têm de escolher, de escolha, de liberdade. Ao longo da história, né, vimos um movimento nazista que feriu toda uma civilização, todo um povo, não somente os judeus, mas tantas outras nacionalidades, né, tribos que foram feridas por conta do pensamento ali nazista, né? Também o preconceito de povos, uma tribo contra outra, o genocídio de Ruanda, por exemplo, o período dos escravos, né, dos escravos vindos da África, onde os próprios povos ali daqueles países se achavam superiores às outras tribos e vendiam os seus, né, ali do seu próprio país para os colonizadores europeus, né, que compravam aquelas pessoas que vendiam como escravos. Claro que nós não podemos julgar a história, mas quantas vezes nós conferimos a dignidade, achamos que podemos conferir dignidade, e com o tempo nós fomos entendendo. E a igreja, o cristianismo, nos ajuda a entender que todos são dotados de dignidade. E esse documento, não falei no início, mas ele veio por ocasião do 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E São João Paulo II ele dizia, né, que isso de alguma forma, como é que eu poderia dizer, uma centelha da consciência latente ainda na pessoa, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizer que todos os homens são iguais em dignidade, quer dizer que existe na cabeça do ser humano essa consciência ainda da nossa dignidade, da vida comum, que nós temos a dignidade que precisa encontrar no outro, não tanto conferir, mas encontrar a dignidade que já está presente naquela pessoa. E
aqui nós já chegamos nas ameaças, né, que é onde eu queria tocar, porque é o que tem causado maior polêmica. E aqui é muito interessante porque a igreja, ela quis acabar com esse documento aqui. Eu vi até um artigo de um site que dizia que depois da polêmica da bênção, de pessoas que vivem de forma como um casal, né, assim, pessoas homossexuais que vivem juntas, né, a igreja foi pressionada, sobretudo pelo episcopado africano, a fazer esse documento. E quando o cardeal ele explica que há 5 anos esse documento já é trabalhado e é revisado, e se tem audiências com o Papa Francisco, ele acrescentou, pediu para que fosse acrescentado outros temas. Quer dizer que não foi uma coisa emergencial para poder dar uma resposta para as pessoas. Com certeza também veio como uma resposta, né, para dizer o seguinte: a igreja pensa assim, sempre pensou assim como naquele documento da bênção, né, parece que ficou em evidência a questão dos homossexuais, das pessoas homossexuais, mas não tem nenhuma novidade lá. E aqui esse documento também vem trazer essa convicção e essa verdade proferida pelo magistério tanto do Papa Francisco como de São João Paulo II, Bento XVI, Paulo VI. A gente encontra aqui textos desses papas, Bento XVI também, não sei se eu citei, aqui ao longo desse documento, né? Diz aqui, nesse texto, nessa parte aqui, no número 4, né? Na parte 4, no parágrafo 34 do documento: é preciso reconhecer que se opõe à dignidade humana tudo aquilo que é contrário à vida mesma, como toda espécie de homicídio, o genocídio, o aborto, a eutanásia e o suicídio voluntário. Atenta ainda contra a nossa dignidade tudo aquilo que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, as torturas infligidas ao corpo e à mente e as contrições psicológicas. Ou seja, não atenta contra a vida, a igreja entende isso e quer nos ensinar isso, somente aquilo que fere o corpo, aquilo que mata o corpo, né? Mas aquilo que também mexe nas nossas emoções, aquilo que abala o nosso espírito, a nossa alma, aquilo que mexe com a nossa integridade quanto pessoas. Por isso, a igreja quer afirmar o que de forma verdadeira é a dignidade da pessoa e o que está nos ameaçando nos tempos atuais. Eu pulei aqui algumas partes, mas aqui no documento fala dessa tentativa que nós vivemos e vemos hoje, né, de mudar, por exemplo, a nomenclatura das coisas, né, dignidade humana para dignidade pessoal, no intuito de que cada indivíduo, de forma relativizada, né, relativize verdades e diga: não, é mais digno, é digno para a mulher, por exemplo, interromper sua gravidez porque ela viveu ela ficou grávida diante de uma violência, de um abuso sexual. Então, vamos pensar nela, vamos pensar na dignidade da pessoa e não na dignidade humana, no bem comum. Então existe um perigo de relativizar a dignidade humana para atender um grupo ou uma pessoa. É isso que a igreja também condena e, de alguma forma, denuncia aqui nesse documento. E a primeira ameaça que o Papa fez questão que estivesse aqui, não vou me aprofundar muito, porque é algo que eu acredito que todos nós, toda a humanidade, tem consciência e confirma isso aqui, né, que é o drama da pobreza. E ele vai aqui apoiando que se fala que o mundo está mais rico, né, existe menos desigualdade, sendo que isso não é tão verdade assim, né? Eu me lembro até de um texto de São João Paulo II que falava que se os países que têm a tecnologia parassem, né, de dar simplesmente comida, esmolas para países mais pobres e ficar ali pegando as riquezas naturais, mas ensinasse para esses países como produzir, como fabricar, por exemplo, desse o saber para esses países. A gente sabe que isso pode ser até, falando isso aqui, parece até meio utópico, né? Rapaz, acho que eles vão perder de ganhar dinheiro, mas falando numa visão evangélica, se nós pensássemos realmente no bem comum, como nós diminuiríamos o flagelo de tantas pessoas, né? Tanto da fome como da morte, tentando atravessar o mar para encontrar dignidade em outros países, né? Então o drama da pobreza é algo que ameaça, que é um flagelo, que é uma vergonha para nós como humanidade. A guerra, e aqui eu queria ler um trechinho que diz assim: ainda que reafirmando o direito inalienável à legítima defesa, isso a igreja defende a legítima defesa, como também a responsabilidade de proteger aqueles cuja existência é ameaçada, devemos admitir que a guerra é sempre uma derrota da humanidade. Por mais que nós tenhamos esse direito, né, de nos defender, de defender aqueles que não conseguem se defender, é sempre uma pena quando nós temos que utilizar essas forças. É sempre um sofrimento muito grande para os países que se colocam em guerra, sofrimento muito grande para as pessoas que perdem seus entes queridos, né? E é um flagelo também na humanidade. O sofrimento dos migrantes
E aqui também vou pegar um trechinho. É sempre urgente recordar que cada migrante é uma pessoa humana que, enquanto tal, possui direitos fundamentais inalienáveis que devem ser respeitados por todos em todas as situações. Aqui é um tema muito complexo, né? A inalienável dignidade de toda pessoa humana, para além da origem, da cor ou da religião. Complexo porque o migrante ele sempre vem com aquela carga cultural e em muitos lugares eles não conseguem abrir mão de um pouco do que eles têm para poder acolher aquela nova cultura, mas querem de alguma forma implantar a sua cultura. Então, muitos países resistem muito aos migrantes, né? E o nosso trabalho como cristãos que a igreja tenta de colocar na nossa consciência que esses migrantes, por mais que eles tenham um pensamento diferente em relação a Deus, muitas vezes, tenham uma cor, uma língua diferente, gostos diferentes, eles são pessoas, né, dotadas de dignidade. Tráfico de pessoas, né, fazer das pessoas um bem de mercado, né, um bem comercial. Abusos sexuais, né, esse pecado que assim brada ao céu, né, sobretudo contra crianças, né, contra os vulneráveis. A violência contra as mulheres, e aí São João Paulo II ele fala, né, muito ainda resta por fazer para que o ser mulher e mãe não comporte uma discriminação. E aí ele vai falando, é urgente obter em toda parte efetiva a igualdade dos direitos das pessoas, é assim a paridade de salário em relação à paridade de trabalho. Aqui embaixo tem essa partezinha que diz, entre as formas de violência exercidas sobre as mulheres, como não citar a constrição ao aborto, que fere seja a mãe que o filho, tão frequentemente para satisfazer o egoísmo dos homens. E como não citar também as práticas da poligamia, e como recorda o Catecismo da Igreja Católica, é contrária à igual dignidade das mulheres e dos homens, e ainda contrária ao amor conjugal, que é único e exclusivo. Assim, o mundo precisa caminhar, nós precisamos caminhar para dar à mulher a possibilidade de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa e de ter direitos garantidos se ela quiser trabalhar, se ela quiser tomar sua licença para ter filhos e depois voltar e ter ali o seu trabalho. Avanços que nós precisamos fazer, muito já avançamos nesse sentido, mas com certeza a solução não é o aborto, até porque o aborto aqui é uma das ameaças à dignidade da pessoa humana. Então um texto aqui grande de São João Paulo II, uma citação, depois você vai ler com calma, mas é um texto muito forte, né, onde ele diz que não podemos cair nessa, né, de mudar a nomenclatura, como por exemplo ele fala aqui na interrupção da gravidez, até para de alguma forma abrandar um pouco na nossa consciência o peso que é a palavra aborto, né? Mas não podemos deixar de dizer o que isso é grave, né? Porque isso causa um mal-estar nas consciências, então a gente vai mudando o nome das coisas, né? É um fenômeno linguístico para poder não pesar tanto nas nossas consciências assim. E ele diz aqui, né? Mas nenhuma palavra consegue mudar a realidade das coisas. O aborto procurado é o assassínio deliberado e direto, seja qual for o modo de sua atuação de um ser humano na fase inicial da sua existência, compreendida entre a concepção e o nascimento. Isso é o aborto. Isso é uma ameaça à nossa consciência, porque nós vamos relaxando e vamos aceitando e vamos permitindo que a pessoa humana, o nosso semelhante, seja assassinado dessa forma. Essa é a verdade das palavras, como diz que São João Paulo II, precisam ser ditas. Maternidade subjugada. A prática da maternidade subjugada viola, antes de tudo, a dignidade da criança. A criança tem, pois, o direito, em virtude da sua inalienável dignidade, de ter uma origem plenamente humana e não conduzida artificialmente, e de receber o dom de uma vida que manifeste ao mesmo tempo a dignidade de quem a doa e de quem a recebe. Todos temos o legítimo desejo de ter um filho. Esse legítimo desejo de ter um filho não pode ser transformado em um direito do filho, que não respeita a dignidade deste mesmo filho como destinatário do dom gratuito da vida. Ou seja, às vezes, como eu falava em cima do tráfico de pessoas, um filho pode ter se tornado hoje um bem de mercado, onde eu, pelo direito ao aborto, né, quero descartá-lo, ou também quero adquiri-lo de qualquer forma, né? Mas a ciência avançou, mas onde está a ética da vida, a moralidade das coisas? Diz a criança, isso aqui extrapola o direito, né? Se vai e fere o direito da própria criança de ter ali uma via, né, onde ele vem pela doação dos pais que se dão um ao outro e que faz que a sua vida chegue até esse mundo. E existem outras vias de ter um filho, né? Se eu tenho um grande desejo de ter um filho, existe a adoção, existe a paternidade espiritual, existe uma outra forma de oferta onde eu posso descobrir como ser pai e como ser mãe. A eutanásia, né? A eutanásia assistida também, e aqui ele fala, né, que devemos acompanhar até a morte, mas não provocar a morte ou ajudar qualquer forma de suicídio. A dor
que a pessoa vive, o momento doloroso que a pessoa vive, não justifica tirar aquela vida, porque a vida ainda continua sendo digna, né? Hoje se fala de uma morte digna, também se usa esse termo, né, para poder justificar a eutanásia, o suicídio assistido, e a igreja é contra, totalmente contra, né, esse processo, ainda quando existe vida ali. O descarte das pessoas com deficiência, que entra um pouco também no mesmo sentido do aborto, né? Do pensar que aquela pessoa só é útil quando ela produz alguma coisa, quando ela vai corresponder de alguma forma aos meus estímulos, né? Mas aquela pessoa traz dignidade mesmo sem ter essa capacidade. E a teoria de gênero, né? Que é aquilo que causou tanta polêmica em relação à ameaça à dignidade humana, que ele traz aqui nesse documento. E ele que ressalta primeira parte aqui, nesse artigo, no parágrafo 55, que de nenhuma forma as pessoas que escolheram viver a sua atração homossexual devem sofrer violência, serem de alguma forma encarceradas, como em alguns países acontece, sofrer ali de alguma forma um desrespeito, mas devem ser respeitadas, né, porque são pessoas e trazem a sua dignidade como qualquer outra pessoa. Porém, ele vai dizendo, infelizmente as tentativas realizadas nas últimas décadas para introduzir novos direitos não plenamente conscientes em relação àqueles originalmente definidos e não sempre aceitáveis, deram espaço a colonizações ideológicas, as quais têm um papel central a teoria de gênero, que é perigosíssima porque cancela as diferenças com a pretensão de tornar todos iguais. Deus criou as diferenças, Deus criou o homem e a mulher diferentes e ele une o homem e a mulher, ele criou as diferenças para poder criar a comunhão. E às vezes nós queremos, com a teoria de gênero, tirar, né, essa diferença com a pretensão de dizer que faz parte do desejo de cada pessoa escolher o seu gênero. E a gente acaba deixando de lado hoje aquela questão, por exemplo, da disforia de gênero. Se uma criança de 8 anos chega e me diz que é o que não é, eu preciso respeitar porque esse é o desejo dessa criança, e eu não trato mais, eu não penso que essa criança ela precisa ser questionada, né? Ela precisa ser ajudada, na verdade, né? Para entender o que realmente ela é. A dignidade ela foi recebida, nos foi dada, e não nos foi dada como um mérito, como nós lemos aqui em cima. E o corpo faz parte desse dom que foi dado, essa diferença sexual, ser homem, ser mulher, faz parte desse dom recebido da parte de Deus. E aqui diz algo que é muito grave também. A teoria de gênero refere-se à sua tentativa de negar a maior das diferenças possíveis entre os seres viventes, a diferença sexual. E aí aqui, o que eu acho assim, muito importante de se dizer, né? Que a parte da educação. É, pois, inaceitável que algumas ideologias deste tipo, que pretendem responder a certas aspirações, às vezes compreensíveis, tentem impor-se como um pensamento único que determine a educação das crianças. Nós vemos hoje, né, uma tentativa de empurrar para as crianças que não tem nem ainda o hormônio sexual ativo, né, no seu corpo, já uma educação sexual, falando de sexualidade, de relação sexual, falando de escolha de gênero, né? Nas escolas, e empurrar isso até quando os pais não querem que eles recebam isso. Então é algo realmente uma colonização ideológica, como diz aqui o documento. Por fim, nós viemos, ainda faltam 2, mas aqui o penúltimo ponto é a mudança de sexo. E um ponto que diz assim: a propósito, deve-se recordar que o corpo humano participa da dignidade da pessoa, enquanto é dotado de significados pessoais, particularmente da sua condição sexuada. É no corpo de fato que cada pessoa se reconhece gerada por outros, e é através do seu corpo que homem e mulher podem estabelecer uma relação de amor capaz de gerar outras pessoas. A criação nos precede e deve ser reconhecida como dom. Ao mesmo tempo, somos chamados a cuidar da nossa humanidade. Isso significa, em primeiro lugar, respeitá-la e aceitá-la assim como foi criada. E vemos aí nas últimas semanas alguns países que têm parado o processo de mudança de sexo, sobretudo em adolescentes, porque tem visto um prejuízo real na vida desses jovens logo depois desse processo. Eles deram uma parada para poder ver melhor, né, como é que isso deve funcionar. Gente, isso afeta diretamente a dignidade humana, né? E deve-se existir uma reflexão maior dessas autoridades que já pensam em acolher essas ideologias e essa visão de mudança como uma visão benéfica, como um respeito à dignidade da pessoa, que na verdade não é isso que a igreja vai aqui denunciando. E por fim vem a violência digital, esses meios de comunicação que devem servir à dignidade humana e que tem muitas vezes estado ao serviço da violência, estado ao serviço da exposição das pessoas,
a serviço de ferir a dignidade da pessoa humana e não de exaltar a dignidade da pessoa humana, e não de exaltar a comunhão entre as pessoas. Então, um pouco aqui desse documento, acabei me estendendo um pouquinho, mas não teve como, né? Fui rápido aqui, tentei ser o mais rápido possível, mas a gente tinha que abordar essa introdução também. Espero que tenha sido útil para você. Compartilhe com outras pessoas, leia esse documento, eu vou deixar ele aqui, um link aqui na descrição, para que você acesse, que você leia calmamente. Com certeza vai colaborar muito com você. Deus abençoe.